Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre Moisés 8, lá no livro de Pérola de Grande Valor. A gente vai falar nessa aula um pouquinho sobre Matusalém, quem foi Matusalém, quem foi Noé, e a gente vai ter a chance de comentar algumas coisas também sobre o dilúvio. O que foi o dilúvio e para que ele existiu? Ok? Então não deixa de curtir essa aula, dá aquela curtida aqui embaixo do vídeo, aquele sinalzinho ali de positivo, aperta ali e também não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, beleza? Se você já é inscrito, convida seu amigo aí para poder se inscrever também, para que ele possa conhecer também o canal Vamos Falar Sobre, ok? E nessa aula específica, a gente vai aprender bastante sobre essa questão do porquê, na verdade, o dilúvio aconteceu. Né? Nós vamos entender um pouquinho sobre qual é o papel de Noé em todo esse processo. Mas primeiro, antes de falarmos sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre Matusalém. E Matusalém é um personagem muito conhecido, né? Porque ele viveu muitos anos. Então, tirando Noé, Matusalém também ele viveu 900 e poucos anos, para a gente ter uma ideia. Ele foi uma pessoa que viveu 969 anos na Terra. Sabe o que é isso? E ele era filho de Enoque, Matusalém. Então aqui fala no versículo 2, lá do capítulo 8 de Moisés, fala assim: E aconteceu que Matusalém, o filho de Enoque, não foi levado a fim de que se cumprisse os convênios que o Senhor fizera com Enoque, porque ele verdadeiramente fez convênio com Enoque de que Noé sairia do fruto de seus lombos. Ou seja, o Senhor fez um acordo com Enoque, um convênio com ele, e nesse convênio foi estipulado que Noé sairia de seus lombos, ou seja, Noé seria de sua posteridade, seria da posteridade de Enoque. Então, Matusalém, quando a cidade de Enoque foi transladada, foi levada aos céus, que é o que a gente viu na aula passada, Matusalém ele ficou na terra. Mas ele ficou não porque ele era iníquo, mas ele ficou para poder cumprir essa profecia que tinha sido feita sobre a posteridade de Enoque. E aconteceu que Matusalém profetizou que de seus lombos nasceriam todos os reinos da terra, através de Noé. E ele tomou então a glória para si. Ou seja, ele tomou essa responsabilidade para si próprio. Então, lá no Velho Testamento, Matusalém, como eu já falei, ele foi filho de Enoque, viveu 969 anos. Ele era um profeta muito justo e ele foi deixado na terra quando a cidade de Enoque foi arrebatada ao céu, a fim de prover uma posteridade no qual poderia então nascer Noé. E aí Matusalém, depois que ele estava lá com 187 anos, ele gerou Lameque. E Lameque, quando ele estava com 182 anos, ele gerou então Noé. E lá no versículo 9 fala assim: E deu-lhe o nome de Noé, o filho de Lameque, dizendo: Este filho irá consolar-nos quanto à nossa obra e ao trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então já estava sendo profetizado aqui qual seria o grande papel de Noé. Ele seria consolar-nos, né? Seria consolar realmente o Pai e Jesus Cristo em relação à obra dele e ao trabalho que seria feito por suas mãos. Então, para a gente entender um pouquinho quem foi Noé, e esse é um dos principais assuntos desse vídeo aqui, Noé, então, ele foi o profeta dos dias de purificação da terra pelo dilúvio. Então, na época do dilúvio, era Noé que estava lá. Noé foi ordenado ao sacerdócio maior quando ele tinha 10 anos por seu avô Matusalém. Ele tornou-se um pregador da justiça, tal como foi Enoque. Ele, a mulher e seus filhos, Jafé, Sem e Cão, e suas respectivas mulheres, foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. Então Noé possuía chaves de sua dispensação. Essas chaves da sua dispensação quer dizer que ele possuía o poder
e autoridade de Deus aqui na terra, assim como os profetas hoje em dia, né? Como Russell M. Nelson, hoje ele tem as chaves, ele tem todo o poder relacionado à autoridade do sacerdócio aqui na terra. Noé, então, ele possuía as chaves de sua dispensação e ele está, então, logo abaixo de Adão no quesito de autoridade. Olha só, hein? Noé é o anjo Gabriel, lá da vida pré-mortal, que apareceu a Zacarias para anunciar sobre o nascimento de João Batista, e ele também apareceu a Maria para falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então é o mesmo anjo que apareceu para os dois, no caso apareceu para Zacarias para falar de João Batista e apareceu para Maria para falar sobre Cristo. Noé também cumpre seu dever como Elias. Por quê? Porque Elias é um chamado e esse chamado simboliza alguém que prepara ou restaura o caminho em preparação para alguma coisa maior que está para chegar. Então, nas várias vezes em que ele apareceu, Noé, na verdade, ele apareceu para desempenhar essa função de Elias, ou seja, preparador do caminho ou de uma restauração que viria a acontecer. Versículo 13 a 15. E Noé e seus filhos deram ouvidos ao Senhor e obedeceram-lhe, e foram chamados então filhos de Deus. Ou seja, por eles terem obedecido por um tempo, né, eles foram então chamados como filhos de Deus. Assim como nós assumimos o nome de Jesus Cristo a partir do momento que nós somos batizados, isso aconteceu também com eles. Eles também, por guardarem e obedecerem os mandamentos, eles também eram chamados de filhos de Deus. E quando esses homens começaram então a multiplicar-se sobre a terra, eles tiveram filhas e filhos dos homens viram então que essas filhas eram belas e tomaram essas filhas então como esposas, segundo a sua escolha. E aí o Senhor ele ficou meio preocupado com isso, porque o filho dos homens são aqueles que não fazem parte do convênio, eles não tinham um convênio. Então o Senhor disse a Noé o seguinte: as filhas de teus filhos venderam-se, ou seja, elas se entregaram a pessoas que não eram membros da igreja, por assim dizer, não tinham os convênios. Pois eis que minha ira está acesa contra os filhos dos homens, porque não dão ouvidos à minha voz. Então aqui existe uma citação que eu peguei do Manual do Instituto, e essa citação está no discurso Answers to Gospel Questions, ou seja, resposta, né, para as questões do Evangelho. E ele fala o seguinte: pelo fato de as filhas de Noé terem se casado com os filhos dos homens, contrariando os ensinamentos do Senhor, a sua ira se acendeu, e essa ofensa foi uma das causas do dilúvio universal. Uma das causas que levou ao dilúvio foi a quebra desse mandamento relacionado a casar-se com pessoas que estão dentro do convênio. As filhas que tinham evidentemente nascido sob convênio e que eram filhas dos filhos de Deus, daqueles que eram membros da igreja e tinham feito convênio, ou seja, as filhas daqueles que possuíam o sacerdócio, elas estavam então transgredindo os mandamentos de Deus e estavam casando então fora da igreja. Assim, elas estavam impedindo a si mesmas de receber as bênçãos do sacerdócio, contrariando dessa forma ensinamentos que Noé estava passando para eles durante muito tempo e também a vontade de Deus. Hoje existem filhas e filhos que fazem a mesma coisa, que possuem esse mesmo sacerdócio, que possuem os convênios, mas que estão violando esse mandamento e casando-se com filhos dos homens. Há também aqueles filhos daqueles que possuem o sacerdócio que estão casando com filhas dos homens. Tudo isso é contrário à vontade de Deus, tanto quanto era nos dias de Noé. Porque o que acontece? Quando você casa fora do convênio,
Normalmente, essa pessoa, a gente pode pensar, poxa, mas essa pessoa, ela tem a chance de aceitar o evangelho se eu casar com ela. Será que tem? Ou será que essa pessoa, na verdade, pode acabar levando você para fora do seu convênio? Eu já vi muitas situações acontecerem nesse sentido. Já passei por várias situações na minha ala, na missão, de pessoas que pensaram que poderiam mudar isso da outra pessoa. Mas, infelizmente, muitas vezes, eu diria que 85, 90% das vezes, quem acabou se afastando foi a pessoa que era membro da igreja. Porque é mais conveniente você, que é membro da igreja, que está, né, se relacionando com uma pessoa que não tem o mesmo convênio que o seu, então é muito mais conveniente para você acatar aquilo e pensar, poxa, vai chegar um momento que essa pessoa vai mudar. E aí? Será que ela muda? Quando é que ela vai mudar? Então, assim, é uma coisa que nós precisamos colocar muito na balança, né? É diferente de, por exemplo, quando você casa com alguém e essa pessoa se afasta do evangelho, né? Ainda há chances de você trazer essa pessoa de volta ao evangelho, até porque vocês estão no mesmo convênio. Mas quando vocês têm convênios diferentes, é muito difícil, é muito complicado. Então, assim, vai ter coisas que você vai querer guardar e essa pessoa não vai entender por quê. E aí, como você vai conviver com uma situação dessa? Então, é uma coisa realmente a ser pensada e ser levada muito em consideração, né? Não é que é proibido casar fora do convênio, não é isso. Mas quando é falado que não é aconselhável, é por causa dos problemas que podem vir a acontecer, infelizmente. Eu volto a dizer, pode ser que aconteça o contrário, pode ser que você realmente fique com a pessoa e que a pessoa possa se interessar pelo evangelho e que possa casar com você e vir para a igreja. Mas, pelo que eu já tenho visto assim durante muito tempo, pode acontecer, mas a maioria dos casos que eu já vi foi de pessoas se afastando da igreja, ao invés de trazer a outra pessoa para a igreja. Então, pensa nisso, coloca isso muito na balança, né? Passa isso para quem você conhece, eu acho que é legal, né? Porque você casar com pessoas diferentes, com ideias diferentes relacionadas a convênios que você faz, que são tão sagrados, é bem complicado. Noé, na verdade, naquela época, ele estava profetizando sobre muitas coisas, e o que ele profetizava era sobre coisas como eram lá no princípio. Ou seja, a gente viu que Enoque e Adão, eles pregaram sobre os princípios do evangelho. E era isso que Noé estava fazendo. Estava pregando sobre os princípios do evangelho. E o Senhor disse a Noé, lá no 17, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele saberá que toda a carne há de morrer. Contudo, seus dias serão 120 anos, falando isso para Noé. E se os homens não se arrependerem, enviarei enchente sobre eles. Olha que interessante isso que ele fala. O meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Isso tem muito a ver com uma escritura que fala que o espírito do Senhor não vai ficar contendendo com o homem para sempre, né? Porque se a pessoa não quer realmente aceitar o evangelho, se a pessoa realmente não quer aceitar as coisas que o espírito está tentando mostrar para ela, o espírito não vai ficar todo momento, durante a vida toda, tentando convencer essa pessoa de que aquilo é verdade. Então, por isso que os que fala que o espírito não vai contender com o homem para sempre. Porque, como ele falou aqui, pois ele saberá que toda carne há de morrer. Toda carne, ele fala que carne porque nós
passamos para o estado mortal a partir do momento da queda, né? Então, todos nós passaremos pela morte. E aí, Noé deu essa advertência para o povo. Olha, galera, ou melhor, o Senhor deu essa advertência para Noé. Olha, Noé, você vai ter 120 anos para poder fazer isso. Mas se os homens não mudarem, infelizmente, a água vai cair aqui na terra. Então, é aí que ele profetizou que o dilúvio viria. Então, quando ele fala lá sobre a questão de o espírito não permanecerá para sempre no homem, isso também quer dizer que seria a remoção daquela luz que todos podem desfrutar, que é a luz de Cristo, caso tivessem guardado os mandamentos. Então, todo homem, né, toda pessoa, na verdade, que está aqui na Terra, ela é influenciada pela luz do Espírito, luz de Cristo. E essa luz de Cristo que nos ajuda a escolher o que é certo em nossa vida. Né? E a partir do momento que nós somos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então, nós ganhamos um pouquinho a mais do que somente a luz de Cristo. Mas nós podemos perder esse tipo de companhia se nós estivermos lutando contra o Espírito o tempo todo. E Deus viu que a iniquidade do homem se tornara grande na terra, e que todos os homens se ensoberbeciam na imaginação dos seus pensamentos e de seu coração, sendo apenas maus continuamente. Olha que situação a terra chegou. Sendo apenas maus continuamente. Então as pessoas eram más. E é mais sério do que somente sendo más, elas eram más continuamente, sempre. E Noé sentiu pesar, e doeu-lhe o coração por ter o Senhor formado o homem na terra. E isso lhe afligiu o coração. Na verdade, Noé não sentiu pesar porque o homem tinha criado, o homem tinha sido criado por Deus. Não, não é por causa disso. Mas doeu o coração de Noé ao ver o tamanho de iniquidade que aquele ser tão especial que tinha sido criado, que tipo de consequência aquele ser que tinha sido criado, que era tão perfeito, trouxe para si próprio. Né? E ao ponto dele sentir pesar realmente pelas iniquidades daquelas pessoas. O elder Mark Peterson, ele falou o seguinte, ele foi membro, né, do Quórum dos 12, e ele falou o seguinte: Noé, aquele que construiu a arca, foi um dos grandes servos de Deus, escolhido antes de nascer, como aconteceu com outros profetas. Ele não era louco, como muitos supunham, nem um personagem mítico, um personagem mágico, né, criado apenas nas lendas. Noé foi uma pessoa real. Eu gostei dessa parte, ninguém deve menosprezar a vida e a missão desse grande profeta. Noé estava tão certo da perfeição em sua época, tão perto da perfeição em sua época, que literalmente ele andava e conversava com Deus. Olha só. Assim como Enoque, seu avô, ele também andava e conversava com Deus. Em todos os tempos, poucos foram os homens tão grandes quanto Noé. Em muitos aspectos, ele se assemelhava a Adão, o primeiro homem. Ambos serviram como anjos ministradores na presença de Deus, mesmo após a sua vida mortal. Então, tanto Noé, que era Miguel na vida pré-mortal, quanto, ou melhor, tanto Adão, que era Miguel na vida pré-mortal, quanto Noé, que era Gabriel na vida pré-mortal, os dois serviram e continuaram servindo após a morte do Senhor. 26 até o 30, e o Senhor disse: farei desaparecer o homem a quem criei.
desaparecer da face da terra, tanto o homem como os animais, e as coisas que rastejam, e as aves do ar, pois Noé sentiu pesar por eu tê-los criado e tê-los feito, e invocou-me porque tentaram tirar-lhe a vida. E assim Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era um homem justo, justo e perfeito em sua geração. E ele andava com Deus, bem com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne corrompera seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: chegou para mim o fim de toda a carne, pois a terra está cheia de violência. E eis que farei desaparecer toda a carne da terra. E isso me entristece demais, porque é o mesmo sentimento que o Senhor está tendo hoje em dia sobre a terra. É o mesmo sentimento de querer trazer o batismo de fogo para a terra, né? Ajudar para que a terra seja batizada pelo Espírito Santo, que é o que vai acontecer. A gente viu isso lá no curso de Apocalipse. E, infelizmente, né, nós vamos ter que passar por isso para que a terra possa ser celestializada também. Ela possa passar por uma transformação. Olha só que interessante essa citação do presidente Spencer W. Kimball. Naquela época ainda não havia evidências de chuva, nem de dilúvio. Então imagina, Noé ficou falando lá muito tempo sobre o dilúvio, sobre chuvas, e não tinha evidência nenhuma de que ia chover. O povo de Noé zombou dele e chamou de louco. Ninguém lhe deu ouvidos. Ninguém. Suas advertências foram consideradas irracionais. Nada do gênero jamais ocorrera antes. Nunca se tivera notícia de que um dilúvio pudesse cobrir a terra. Que tolice construir uma arca em terra seca, as pessoas pensavam, com o sol brilhando e a vida prosseguindo como de costume. Que tolice fazer armazenamento. Isso lá no final dos anos 90, ou no meados dos anos 90, quando a primeira presidência começou a falar sobre armazenamento. Que piada fazer isso. E hoje a gente vê o quão sério a situação está no mundo. E, infelizmente, a situação tende a ficar pior, muitas vezes. Mas o que nós estamos fazendo para dar ouvidos aos profetas? A que o profeta tem falado. Ao que o profeta tem falado há 10, 20 anos atrás. E que hoje em dia está sendo cumprido. Esse período de pandemia veio mostrar para a gente o quão frágil os humanos são. O quão frágil nós somos diante de situações que acontecem aí à nossa volta. E o que nós estamos fazendo para nos preparar para passar por isso? Confesso a vocês que eu tenho que me preparar muito mais. Muito mais. Eu sei, sem sombra de dúvida, que o Pai Celestial ele se preocupa com cada um de seus filhos. Sejam eles membros da igreja ou não. Mas o que nós estamos fazendo com esse tipo de preocupação que Ele tem conosco? O que nós estamos fazendo com a preocupação que os profetas têm mostrado por nós? Possamos pensar nisso. O presidente Joseph Fielding Smith ele falou o seguinte:
Assim, pois, o Senhor mandou Noé construir uma arca, na qual devia abrigar sua família e os animais da terra, a fim de preservar para após o dilúvio, e toda a carne que não estava na arca pereceu, de acordo com o decreto do Senhor. Naturalmente, os grandes sábios entre os homens não acreditam nessa história, assim como não acreditam na época de Noé. O elder W. Don Ladd, ele ensinou o seguinte, isso na Liahona de janeiro de 1995. Quando começa a chover, já é tarde demais para que possamos começar a construir a arca. Precisamos dar ouvidos aos portadores do Senhor. Temos que seguir adiante calmamente e preparar-nos para o que com certeza está para vir. Não é necessário entrarmos em pânico ou termos medo, pois se estivermos preparados espiritualmente e materialmente, nós e nossa família sobreviveremos a qualquer dilúvio. Nossa arca flutuará no mar de fé, se nossas obras nos estiverem preparando para o futuro com firmeza e segurança. Olha que seriedade que ele falou. Precisamos preparar-nos para o que com certeza está para vir. Isso ele falou em 95. Nós estamos vendo as dificuldades, os desafios que nós estamos passando hoje em dia. Hoje em dia, nós temos profetas e servos do Senhor falando dos dias difíceis que estão por vir. Então, se esses dias agora com a pandemia que nós estamos vivendo não são os dias difíceis, imagina como que será então os dias difíceis. Mas como ele falou aqui, temos que seguir calmamente e nos preparar para o que com certeza está por vir. Não é necessário entrar em pânico, não é necessário ter medo, mas sim estar preparado espiritualmente e materialmente para o que está para vir. Eu gostaria de compartilhar com vocês duas questões. Se você estivesse no lugar de uma das pessoas que não estava na arca, o que poderia ter pensado e sentido quando as águas do dilúvio começaram a subir? Já parou para pensar nisso? Se você fosse uma das pessoas que estava lá embaixo, não estava na arca, e aí você visse que a água começou a subir, o que você poderia começar a pensar naquele momento? O que você teria pensado? Fala aí para mim. Pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo. Agora vamos pensar um outro lado. Se você estivesse no lugar de uma das pessoas que estavam na arca, lá dentro da arca, o que você poderia ter pensado e sentido quando as águas subiram? Eu acho que são duas perguntas essenciais para a gente e que demonstram exatamente onde nós estamos. Quando a segunda vinda acontecer, onde nós queremos estar? Será que nós queremos estar do lado de fora do reino celestial? Daqueles que vão herdar o reino celestial? Ou será que nós queremos estar juntos com aqueles que estarão no reino celestial? Então, precisamos parar um pouquinho para pensar nisso. Se isso aqui, se essas duas perguntas fossem para hoje em dia, e a pergunta fosse feita para você, como é que você responderia? Você não está na arca, você não tem os convênios, você não está preparado para ganhar a glória celestial. Segunda vinda está acontecendo, aquele desespero todo. O que você poderia estar pensando naquele momento? Agora, se você tem os convênios, você guarda os convênios, você guarda as ordenanças feitas com o Senhor,
Você procura perseverar até o fim. Quando chegar o momento da segunda vinda e tudo estiver acontecendo ao seu redor, o que você vai pensar? Como que vai estar o seu pensamento? Eu gostaria de deixar essas duas perguntas para você. Eu acho que são perguntas para nos ajudar a verificar um pouquinho onde nós estamos hoje em dia em relação ao Evangelho. E pensar que nós estamos vivendo hoje um dilúvio espiritual, né? Infelizmente, nós estamos aí nos preparando para o que pode acontecer aí com uma segunda vinda. E eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouquinho e nos analisar. É por isso que eu acabo considerando esses nossos encontros aqui como meio que um bate-papo para falar sobre isso. Não é uma aula formal, mas é um bate-papo realmente para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas coisas tão importantes em nossa vida. Eu espero que isso possa fazer algum sentido para você e que possa trazer mudanças ou que possa te fazer analisar e pensar um pouquinho mais sobre o que tem sido feito ou não tem sido feito na sua vida para se preparar para a segunda vinda. Eu deixo essa aula então para você, esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. Não esquece de curtir aqui o vídeo e a gente se encontra então no próximo vídeo. Beleza? Brigadão aí pela sua presença e até mais. Tchau, tchau.